Senhor tem preparado para nós. Por isso nós nos entregamos em tuas mãos e assim nós oramos, confiados em ti, em nome de Jesus, o nosso Salvador amado. Amém. Pastor Carlos. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, meus amados irmãos, no livro de Amós, no capítulo 3, versículo 7. Louvado seja o nome de Jesus. Amós, capítulo 3, versículo 7. É um trecho bem conhecido das Escrituras. Eu agradeço a Deus essa rica oportunidade e a confiança do nosso pastor mais uma vez. Aos nossos amigos de ministério, que eu tenho certeza que estarão aqui intercedendo por nós. E a toda a igreja que está com disponibilidade de nos ouvir. Quem encontrou, diga graças a Deus. Quem não encontrou, diga escola dominical. Domingo às 9 horas da manhã, viu? Vai ajudar a encontrar o trecho com mais agilidade. Amém? Capítulo 3, versículo 7 do livro de Amós. Capítulo 3, versículo 7 do livro de Amós. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Podeis vos sentar em nome de Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Achei bastante interessante o que o nosso pastor decidiu a fazer no mês de setembro, porque quando ele tomou uma decisão que não estava na realidade em seu raciocínio humano, percebe-se imediatamente que o raciocínio divino ele começa a agir. Aí eu me lembro da igreja pequena, porque muita gente, quem é que participou da época da igreja pequena? Levanta a mão em nome de Jesus. O pessoal da época da igreja pequena, né? Igreja pequena, onde Deus falava, onde Deus operava, onde Deus orava. A igreja, ela é pequena, amados irmãos, não é pela estrutura bélica do tamanho do salão. Podemos ter uma grande igreja em estrutura bélica e uma pequena igreja, porque o que determina o tamanho da igreja é a estrutura espiritual do crente. É a estrutura espiritual do crente. Essa é que determina a igreja pequena. Na igreja pequena, quem se lembra como era, ela sempre teve uma liturgia, como qualquer outra igreja. Qual era a liturgia? A oração do início do culto, era a liturgia, a leitura da palavra, louvores para cada hino, mas a igreja pequena, ela era a igreja pequena não pelo fato do seu tamanho, mas era porque as pessoas tinham disponibilidade para saber que o grande ali era Jesus. Eu me lembro dessa época em que, quando o pastor, ele começou a fazer oração, ele disse, olha, eu senti de Deus, né, a liturgia tinha que ser seguida, eu senti de Deus agora, de cantar um louvor, e o apelo do culto vai ser agora no início do culto, depois desse louvor. E ele cantou aquele louvor após um louvor simples. 8 almas aceitaram a Jesus. E no decorrer do culto, quando aquilo acontecia, o conjunto de mocidade cantava, e quando todos se sentavam, um continuava de pé falando em línguas. E alguém no meio da igreja, um ancião, interpretava. E assim o culto acontecia, e milagre ia acontecendo. Porque é aí onde havia a ação do Espírito Santo, a liberdade do Espírito, a igreja era pequena. Quantos têm saudade da igreja pequena? Levanta a mão e dá uma glória a Jesus. Ainda é tempo de fazermos a nossa igreja uma igreja pequena. Amém, amados pastores? Amém, amados irmãos? Muito bem, capítulo 3, versículo 7 do livro do profeta Amós, nos fala que Deus não faz nada sem que primeiro revele os seus segredos aos seus servos, os profetas. Ele não faz nada sem que primeiro revele os seus segredos aos seus servos, os profetas. Em 1969, antes de começarmos aqui, em 1969 havia um casal que eles tinham um grande problema. A esposa desse moço era estéril. E essa mulher, ela era do candomblé. Ela em si mesmo não, mas a sua família era do candomblé. E o seu esposo, a família do seu esposo, via do kardecismo. Um do candomblé, outro do kardecismo. Uma mistura que não é muito interessante para a nossa linha de pensamento, né?
E aquela mulher com aqueles problemas, já passados já 3 anos, ela recebeu a visita de um irmão seu que havia acabado de aceitar Jesus, e ele leu o trecho do capítulo 2 de 1 Samuel, de Ana, e falou para ela que o Deus dos crentes era capaz de resolver o problema dela. O seu casamento já quase destruído, por motivo de que todo o marido, toda a família quer dar continuidade à prole. E o seu marido já nervoso por causa daquela situação, o médico disse, olha, o seu nível de esterilidade, ou a senhora compra um cachorro, ou então adota uma criança. Porque filho a senhora não vai ter, não. É impossível, na sua condição, a senhora ter um filho. Recebendo a notícia que o Deus dos crentes era capaz de fazer aquilo para com a vida dela, ela acredita, dobra os seus joelhos, recebe a oração e faz um voto. Olha, se eu tiver um filho, eu vou permitir que ele sirva ao seu Deus dentro da igreja evangélica. Depois de 9 meses, ela estava gerando um filho, Carlos Eduardo Pinheiro de Moura, que é essa pessoa que está falando com vocês aqui nessa noite. Amém? O tempo, ele foi passando, e ela não se converteu, o meu pai também não se converteu, e ela fez um voto a São Francisco, no lugar de pagar a Deus, pagou a São Francisco. Mesmo meu tio me levando para a igreja, desde criança, uma situação como essa, mas ela pagou o voto a São Francisco. Ela disse, não, pode levar ele para a igreja, mas eu vou pagar um voto ao santo. E ela deixou meu cabelo crescer até os 8 anos de idade, pagando o voto ao santo dela. Então, quando eu completei 8 anos de idade, ela cortou o meu cabelo. Naquele momento, um tronco caiu em cima do meu pai. Isso aí é uma outra história, mas em meio a isso nós vemos a palavra de Deus ela se cumprir quando ela diz que é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Eclesiástico 5, versículo 5. Né? E depois de um grande processo que ela passou com isso aí, ela não permitia que eu fosse para a igreja pentecostal, ela ainda permitia que eu fosse para igrejas bem tradicionais batistas, porque ela não gostava de crente que falava em línguas, não gostava de igrejas que se falava sobre o Espírito Santo. E ali, a partir daquele momento, quando Deus fez um milagre ali, em outro momento nós iremos contar, ela permitiu eu passar aí para a igreja evangélica. E uma das coisas que eu observei antes e que eu observo hoje, que o interessante, amados irmãos, não é somente a igreja ganhar almas para Jesus, é cuidar das almas que ela ganha. Porque a vitória não está nem no início e nem no meio, ela está no final. Quem crê assim, diga amém? Então, o que acontece? A igreja, para me receber, ela foi muito boa. Mas, para continuar, eu passava muita discriminação. Mas nem por isso eu deixei de servir a Deus. E com 11 anos de idade, eu abri, eu comecei a ler um pouco tarde. Eu comecei a ler com 8 anos de idade. Hoje tem crianças que lêem mais cedo. Com 8 anos de idade eu comecei a ler. E o primeiro livro que eu li foi a Bíblia. Havia uma Bíblia lá em casa e ela ficava constantemente aberta no Salmo 91. Eu senti curiosidade, é claro, fora os livros da escola, né, que são aqueles livros que a gente aprende a ler. Eu aprendi a ler, o primeiro livro que eu li fora da escola foi a Bíblia. E quando eu abri a primeira vez para ler, caiu no livro de Apocalipse, eu estava lendo, com 11 anos de idade, e lia e me chamou bastante atenção pelas figurações. Dragão, isso e aquilo, eu queria até pedir por gentileza, um copinho com água, que o clima daqui do São Pedro da Aldeia é bem diferente lá do Nordeste, e a boca seca constantemente. Lá no Nordeste é quente o tempo todo, aqui tem essa variação de clima, né? E ali eu li o livro de Apocalipse e aquele tio que me levava para a igreja, ele disse o seguinte, eu falei para ele, olha tio, eu estou lendo esse livro, eu queria entender e não estou conseguindo. E ele disse então o seguinte, olha, você já leu esse livro aí? Mas esse livro aí é um dos livros mais difíceis de interpretação. Ah, mas eu quero entender, como é que eu faço para entender? Ele disse, rapaz, nem eu entendo. Você já leu ele todo? Eu já li 4 vezes, tio. 4 vezes o livro de Apocalipse, já li 4 vezes. Alguma coisa entendi, outra não. Ele diz, então vamos fazer o seguinte, já que você está tão interessado em conhecer, a única forma que eu entendo de você conhecer um livro é indo para o começo. Então comece a ler do começo e de repente você vai entender o fim. Quando eu estava com essa idade, eu comecei a buscar o Senhor e clamar a Deus, pedir a Deus revelação dentro da palavra. E quando eu tinha 21 anos, eu já tinha lido a Bíblia por cerca de 35 vezes. 35 vezes, orando e buscando a face de Deus. Hoje em dia, se você ainda passar lá na frente da minha casa, você só vai me ver na varanda lendo, ou então num quadro na sala escrevendo, ou se estiver lá dentro procurando alguma pesquisa na internet.
porque é muito importante buscar a palavra de Deus, buscar o conhecimento. E dentro de tudo isso que eu li e aprendi, eu tenho uma única certeza, que é mais certa do que a morte, que é a vinda de Jesus Cristo. A vinda de Jesus Cristo é uma certeza convicta dentro da minha mente e do meu coração. Então, pedindo essa revelação a Deus, pedindo revelações a Deus na palavra, quando eu estava com 21 anos, Deus ele me deu uma revelação dentro do livro de Daniel, no capítulo 8. E eu li um tempo sobre um pregador que ele pregava uma mensagem que era pecadores nas mãos de um Deus irado. E a mensagem daquele homem, segundo diziam, quando ele pregou, as pessoas se agarravam nas colunas e ali elas achavam que estavam indo para o inferno devido à mensagem que aquele homem trouxe. Eu disse, Senhor, eu quero uma mensagem impactante como essa. Quem não quer o melhor? Sim ou não? Todos querem o melhor. Eu quero uma mensagem impactante como essa. E buscando ao Senhor, Deus ele me deu uma grande revelação. E foi dali daquele trecho, a minha mente ela começou a abrir de uma forma bem especial. Só que tudo que se busca a Deus tem que se entender que nós vivemos em uma guerra. Vivemos em uma guerra. Naquela revelação que Deus me deu, eu fui pregar em uma praça pública, era um culto normal, um culto comum. E 80 almas aceitaram Jesus. 80 almas naquele dia aceitaram Jesus. E muitas pessoas depois daqueles dias ficaram sem dormir por causa do que Deus ele mostrou ali e continuavam indo para a igreja para aceitar Jesus. Mas no outro dia, que eu terminei de pregar aquela mensagem, eu não sabia a guerra que eu estava entrando. No outro dia, eu saio para evangelizar com alguns irmãos. E quando eu saio para evangelizar, lá dentro da casa dos meus familiares, o diabo ele faz uma teofania, ele cria um corpo físico como o meu, entra dentro de lá de casa e na minha vizinhança e faz uma bagunça. Uma bagunça tão terrível que até a minha família ficou contra mim. E quando eu volto, é a hora que ele está saindo. E empurrou gente, e xingou gente, e fez um escarcéu, irmãos. E quando eu volto, as minhas únicas testemunhas eram as pessoas que estavam comigo dentro do carro. Porque se não fossem aquelas pessoas, eu teria levado uma surra do pessoal da rua. Quem entendeu, diga amém. O que acontece? Com o passar do tempo, as coisas não foram ficando muito boas. Não foram ficando muito boas. O que eu quero falar para os irmãos é que o que hoje eu tenho aqui para transmitir para os irmãos é muito importante. Para os irmãos terem uma noção só do nível da importância disso. Há alguns anos, eu vim aqui para o estado do Rio de Janeiro a primeira vez, já depois de adulto. E chegando aqui depois de adulto, eu estava em casa e estava preparando, eu não preguei mais aquela mensagem, como mensagem, e elaborei um estudo de 4 etapas. Os sinais que antecedem a vinda de Cristo. A última guerra profética, o anticristo, a mulher sobre a besta e a vinda. A abertura dos 7 selos e o toque das 7 trombetas. E quando eu terminei de elaborar aquela apostila, eu me deitei e eu senti uma presença muito estranha dentro do quarto. E quando aquela pessoa falou, se levante, que eu me levantei, era como que uma corda estava no meu estômago e ela começava a cercar o meu corpo e me levantava. O meu corpo estava deitado e o meu espírito estava de pé. Eu clamava o sangue de Jesus, aquela pessoa dizia, porque eu percebia que não era algo normal, nem era algo de Deus. Aquela pessoa dizia, não adianta você clamar ao seu mestre, porque o meu mestre já falou com ele e está permitido que você vá até onde eu vou levar. E quando eu fui levado em arrebatamento, estava num lugar muito bonito. Era toda uma ornamentação grega, colunas gregas, muito, muito bonito o local realmente, cachos de uva, e havia um rapaz sentado num trono, com um leão branco de um lado e um lobo branco do outro. Aquele moço, ele tinha uma roupa branca e um cinto preto na cintura, e aquele cinto preto na cintura dele tinha um diamante, e os braceletes também da mesma forma, preto com diamantes grandes. As sandálias gregas, era um vestido branco, que vinha até aqui mais ou menos, era um homem muito bonito, que eu quero te dizer, jovem, tanto masculino como feminino. Se um moço daquele entrar com aquela aparência dentro da igreja, eu quero dizer um negócio, ele confunde muita mente de crente carnal. O cabelo dele como cabelo de índio, muito branquinho ele, o olho puxadinho como se fosse feito feito a lápis, e ele perguntava para mim com aquela voz suave, você está vendo fogo? Você está vendo chifre? Você está vendo algum rabo aqui? Isso é ilusão das pessoas. Isso é mentira. Eu não sou nada disso do que falam. Vem aqui para mim te mostrar como é isso aqui de verdade. Ele começou a andar comigo e havia um tanque
E naquele tanque havia peixe, inclusive, né? A visão estava ali, via peixe mesmo, um lugar muito bonito, cachos de uva, cercado naquelas colunas de mármore, e brancas também. E ele falava, olha, eu quero fazer um negócio com você. Geralmente eu mando um intermediário, mas eu quero falar direto com você. Para de estar falando sobre isso aí que você está falando, que eu faço um acordo. Eu lhe dou tudo o que você quiser. Eu lhe dou até mesmo uma grande igreja. E você pode continuar pregando aí sobre o teu Senhor. Não tem problema. Só pare de falar sobre isso, porque você está me incomodando. Fique sabendo que muitos pastores de igrejas faraônicas já pararam de falar sobre isso, porque eu tenho pacto com eles. Eles pararam de falar sobre Satanás, diabo, pararam de falar sobre igreja, arrebatamento de igreja, porque eu tenho pacto com muitas dessas pessoas. Ou de uma forma ou de outra eu fiz pacto com eles. E eles pararam de pregar isso. E eu quero dizer para você que eu quero fazer um acordo com você. E saiba que ninguém nesta terra que se levantou contra mim prosperou. Capítulo 3, versículo 7 do livro de Amós, a palavra ela diz que Deus não faz nada aqui na terra sem que primeiro anuncie a quem? Aos seus profetas. Mateus capítulo 3, versículo 11, nos expressa claramente que a vós é dado conhecer os mistérios do reino, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Então esses profetas, ao qual Deus não deixa nada escondido, é a igreja, somos nós, que temos a obrigação de anunciar o reino de Deus. Mateus capítulo 24, versículo 36 diz, nem o dia e nem a hora da vinda do Filho do Homem, ninguém sabe. Ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Mas ao mesmo tempo, no capítulo 5, versículo 4 do livro de 1 Tessalonicenses, a Bíblia ela nos diz que agora, esse período está revelado a vós. E não podereis ser pegos de surpresa, como faz um ladrão. Quem entendeu, diga amém. Então a Bíblia diz que nem o dia e nem a hora da vinda do Filho do Homem, ninguém sabe. Mas o capítulo 24, do versículo 32 ao versículo 35 de Mateus, expressa claramente que haverá a época em que nós mais devemos estar alerta. Quando aprendei a parábola da figueira, capítulo 24, do versículo 32 ao 35 de Mateus. Aprendei a parábola da figueira, porque quando seus ramos se tornam tenros, sabeis que vem o verão. E quando todas essas coisas acontecerem, saberás que está à porta da vinda do Filho do Homem. Então, ali naquele momento, Jesus está dando o parágrafo, está dando o beabá, passo a passo, do que vai acontecer para o momento em que a igreja será arrebatada. É o momento em que a igreja deve estar alerta, e esse momento é o agora. Essa igreja é a igreja do arrebatamento. Ninguém vem a esperar outra geração não, que não vai acontecer. A geração do arrebatamento é esta igreja que está aqui nesta noite, e muitos dos que estão aqui não verão a morte. Aleluia. Capítulo 3, versículo 7 de Amós. Porque Deus não faz nada sem que primeiro revele aos seus profetas. Nunca ele fez nada sem primeiro anunciar. Deus ele nunca fez um grande evento no mundo sem que primeiro ele anunciasse o que ia acontecer. Sim ou não? Capítulo 15, versículo 13 de Gênesis, nos mostra Deus falando para Abraão: saiba então que a tua descendência ficará peregrina em uma terra de um povo estranho, e por 400 anos estará em servidão. Primeiro, Deus ele fala que a nação de Israel estaria um período como peregrino, e 400 anos de escravidão, de servidão. Aí alguém diz assim, mas foram 430 anos. Porque Deus ele fala claramente ali no versículo, passará um período de peregrinação, e depois 400 anos de escravidão, de servidão. Período de peregrinação foram 30. A partir de 30 anos, o povo de Israel foi escravizado. Significa que Deus anunciou o período da escravidão e o período da
libertação. O período da peregrinação também. Mas no período, para marcar o período que o povo seria liberto, ele deu quanto tempo? 400 anos. Ele deu 400 anos. Serão 400 anos. Então, aquele povo que foi escravizado no primeiro ano, sabia que só depois de 400 anos viria o libertador. Então, o povo já sabia o período em que viria o libertador, porque Deus havia falado o que iria acontecer e quanto tempo ia durar. Quem entendeu, diga amém. Então, Deus, ele sempre anuncia os seus segredos aos... Ele não quer pegar ninguém de surpresa. Não é o objetivo de Deus te pegar de surpresa. Não é o objetivo de Deus te pegar por um susto. O objetivo de Deus é que a igreja esteja alerta. Quantos creem assim, diga graças a Deus. Muito bem. Um segundo período em que Deus avisa, o cativeiro de Babilônia. Jeremias capítulo 25, versículo 11. Jeremias capítulo 25, versículo 11. Deus fala para o profeta o tempo e o período em que vai acontecer os 70 anos do cativeiro de Babilônia. Capítulo 25, versículo 11. Quando Jeremias diz: e este povo será cativo por 70 anos pelo rei de Babilônia. E no ano 605, o povo foi cativo, e no ano 535, o povo saiu da servidão de Babilônia, embora passou para os medos e persas. 70 anos eles passaram nas mãos de Babilônia, como Deus havia anunciado. Quem entendeu, diga graças a Deus. Então, a palavra de Deus, ela vem nos revelar constantemente que Deus, ele sempre anuncia um grande acontecimento na história. E não existe nenhum momento na história que seja um momento mais importante ou tão importante como o período do arrebatamento da igreja. O período do povo de Israel cativo não era tão importante como o período do arrebatamento da igreja. O período do cativeiro de Babilônia não era tão importante como o período do arrebatamento da igreja. As 70 semanas de Daniel não eram tão importantes como o arrebatamento da igreja, porque agora é o tudo ou nada. É vida eterna ou condenação eterna. Não vai ter retorno. Quem entendeu, diga graças a Deus. Então, vemos mais um período, o terceiro período agora que Deus anuncia nas Escrituras. Daniel capítulo 9, versículo 24. Esse trecho nós vamos abrir, por gentileza. Daniel capítulo 9, versículo 24. É um trecho de suma importância para a igreja entender o quanto Deus, ele se preocupa em anunciar o tempo em que as profecias irão acontecer. Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. O povo de quem? O povo de Israel. E sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e para trazer justiça eterna, para selar a visão da profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem da restauração, para edificar Jerusalém, até ungido 7 semanas. E 62 semanas as praças e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 72 semanas, depois das 62 semanas, será cortado ungido, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, e como numa inundação, até o fim haverá guerras e desolações. Amém, amados irmãos? Então Deus agora, ele mostra para Israel, para Daniel, ele mostra para Daniel uma visão que Israel passaria por 70 semanas. Segundo o livro de Ezequiel, no capítulo 4, a partir do versículo 3, essas semanas contam-se em dias proféticos, que equivalem a um ano. Quando Deus pega o profeta e diz, olha, deita-te 390 dias de um lado, que representarão 390 anos do cativeiro de Israel. E deita-se 40 dias do outro, que representarão 40 anos do cativeiro de Judá. Quem entendeu, diga amém. Muito bem, amados irmãos. Então agora 70 semanas equivalem na realidade a 490 anos. 490 anos.
O anjo, ele fala aqui que esse período foi dado para os judeus, para expiar o pecado. Esse período foi dado para que eles mudassem a sua atitude e passassem a fazer justiça, passassem a praticar o bem, passassem a ser verdadeiramente o povo de Deus. Então Deus agora avisa através do anjo a Daniel dizendo, olha, 490 anos serão dados para vocês mudarem a sua atitude, porque eu quero Israel como centro religioso das nações. Eu quero Israel como centro exemplar, para que pregue a palavra. Isso que foi dado para a igreja era papel de Israel. Quem entendeu, diga amém. A obrigação de Israel era ser o centro religioso, mas para isso eles tinham que voltar do seu mau caminho, e 490 anos foram dados para que o povo mudasse o seu comportamento. O que acontece com isso? Foi determinado que 7 semanas seria dada para a construção do templo. Quando no capítulo 2, versículo 18 do livro de João, os fariseus perguntam para Jesus, que sinal nos será dado para que saibamos que verdadeiramente você é quem está dizendo que é? E Jesus, ele diz o seguinte, o sinal que será vos dado é que destruireis esse templo, e depois de 3 dias eu o reconstruirei, falando assim sobre o seu corpo. Os judeus não entendendo, porque ele estava próximo do templo, acharam que era o templo e disseram, como esse templo durou 46 anos para a construção, e agora este homem vem dizer que vai refazê-lo em 3 dias. Quanto tempo durou? 46 anos, mas a profecia dizia que era 7 semanas. É porque 46 anos de construção não estavam contando com os 4 anos de projeto. 4 anos de projeto, mas 46 anos de construção, deu o equivalente a 49 anos, as 7 semanas a qual havia sido profetizado e sido mostrado para Daniel. Quem entendeu, diga graças a Deus. Então o tempo foi exatamente no período em que Deus havia mostrado para o profeta. Quem entendeu, diga amém. E ele disse, mais 62 semanas será dada até a semana do ungido, aonde a cidade, os muros e tudo será construído, as praças serão levantadas, mas debaixo de muita aflição. Então 62 semanas, que equivalem a 434 anos, passaram-se. 434 anos, junto com os 49 anos da construção do templo, desde a ordem que foi dada por Dário, porque houve uma ordem de Ciro, mas a ordem civil foi dada por Dário no ano de 457. Dário que deu a ordem civil, por escrito, onde o povo de Israel, ele conseguiu ali realmente começar a obra. Amém, igreja? Então, ali, 62 semanas, 434 anos, mais 49 anos, ficou faltando 7 anos. E os 7 anos seria a semana do Messias, do ungido. A última semana seria a semana da vinda do Messias. Estava anunciada a vinda do Messias. Fala para quem está do seu lado, estava anunciada a vinda do Messias. Porque Deus não faz nada sem primeiro anunciar aos seus profetas. Preste bem atenção, porque o diabo nessa hora, meu filho, ele usa até crente, viu? Preste atenção, porque nessa hora o diabo ele usa até crente. Então vamos ficar ligados no que Deus está falando, porque a sua vida depende disso aqui, como a minha também. Amém? Então, a última semana, depois das 62 semanas, seria 7 anos. A última semana que seria a vinda do Messias. Então o povo de Israel estava naquele período aguardando a vinda do Salvador. O povo de Israel esperava um Salvador montado em um cavalo branco, um herói de guerra, assim como Alexandre o Grande, como Davi, como Gideão. E de repente agora, ouve-se falar de um homem saído de Nazaré. Capítulo 1, versículo 43 do livro de João, do Evangelho segundo escreveu São João. Agora chega Filipe e diz, olha Natanael, surgiu aquele a quem os profetas anunciaram. Então eles estavam o quê? Aguardando. Quem entendeu, diga amém. Surgiu aquele a quem os profetas disseram que havia de vir. Ele está aqui, Jesus. E de onde ele é? É de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O povo estava desacreditado. Já havia passado muitos messias,
muitos salvadores, muitos enganadores dentro de Israel, porque queriam levantar aquele povo em guerra contra Roma. O povo estava insatisfeito com a guerra, com a desolação que estava sobre a terra, e agora eles ansiavam por um libertador. E todas as vezes que se levantava um, Israel sofria mais, porque não eram o Messias, não eram o Salvador. O povo estava desenganado, Natanael estava desenganado. E ali naquele momento, quando ele diz que é de Nazaré, Natanael diz, e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Preste bem atenção nisso, irmãos. Aquela era a semana do Messias. Filipe fala para Natanael que chegou aquele que estava profetizado, que naquele período ia vir, e ele acreditava que Jesus era o Messias. Natanael não acredita. Natanael vai tirar a prova. Quando Jesus olha e vê Natanael de longe, Jesus diz, ali vem um homem que na sua boca não há dolo. Um homem, traduzindo, que na sua boca não há mentira. Ele não gosta de mentira. Natanael, desenganado como muitos outros pela situação em que o país passava e por muitos enganadores e muito sofrimento, dá um sorriso, vamos conjecturar, dá um sorriso, e da onde é que tu me conheces? Para que saibas que na minha boca não há mentira. E então Jesus olha para ele e diz, Natanael, antes que tu estivesse debaixo da figueira, eu te conhecia. A palavra ali, traduzido o trecho completo, está dizendo assim, não debaixo da figueira. Está dizendo, Natanael, antes que estivesses debaixo das folhas da figueira, eu estava ali e te conhecia. Natanael, naquele momento, os pés dele afrouxou, a cintura ficou fragilizada, e ele caiu de joelhos na presença de Jesus, e chorou e disse, verdadeiramente agora eu creio que tu és o Messias que havia de vir. Você pode glorificar a Deus? Quantos estão esperando a vinda dele? Adore a Deus aqui nessa noite. Muitas pessoas não conhecem a história de Natanael, mas eu quero trazer uma revelação por historiadores como José, que o Natanael era um homem aborrecido, era um homem ranziza, e ninguém sabia o motivo daquele homem ser tão amargurado. Na época em que Jesus nasceu, foi a mesma época em que Natanael nasceu. Eram contemporâneos, tinham praticamente a mesma idade. E o rei Herodes manda matar as pessoas que estão nas redondezas de Nazaré, procurando matar Jesus. E matou muitas crianças, e começou a matar crianças. Até hoje, quando Jesus está para voltar, podem prestar atenção. Quando há para acontecer um grande evento da volta de Jesus, ou da volta de Jesus, ou de um libertador, as primeiras vítimas são as crianças. Essa lei do aborto aí é um anúncio, irmãos. Essa tentativa de aborto é um anúncio para a vida de Jesus. Foi assim antes de Moisés. Tentaram, o diabo matou muitas crianças tentando matar o libertador, porque ele sabia que naquela época se levantaria um libertador. E veio Moisés. Na época de Jesus aconteceu a mesma coisa. Quem entendeu, diga amém. E agora, para o arrebatamento da igreja, estão querendo colocar como lei, a lei do aborto. Amém, igreja? Se prepara, porque Jesus está voltando. Capítulo 4, versículo 12 do livro de Amós. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor, o teu Deus. Tentaram, e ali mataram as crianças que tinham a média da idade de Jesus. Natanael era um deles. O pai de Natanael tenta salvar o filho, a mulher consegue fugir e o pai morre. A mãe corre para fora da cidade, a cidade cercada, e era de costume naquela cidade haver figueiras de um lado e figueiras do outro para enfeitar a entrada da cidade. Aqui no Brasil geralmente se tem palmeiras em entrada de cidade, lá eram as figueiras bravas. Eu já ouvi cada absurdo sobre figueira brava. A figueira brava é porque ela balança muito, figueira brava é porque ela tem espinhos. Figueira brava, irmão, para aqueles que não sabem, figueira brava é porque ela não dá fruto. É diferente da estéril. A estéril ela tem que dar fruto e não dá.
é outra coisa. A figueira brava não, ela realmente não dá. Todo mundo sabe que não dá, que o pessoal ali já conhecia esse tipo de figueira, que ela servia só para as folhas, servir de ornamento, isso mesmo. Mas era uma figueira que não dava fruto, simplesmente por isso é figueira brava. Amém? Então, era a época da poda. Havia muitas folhas embaixo da figueira. A mãe de Natanael tampa a boca do menino para o menino não gritar. Os soldados cercam a cidade e ela joga o menino debaixo das folhas. E diz: Deus, se tu tem um plano na vida do meu filho, ele vai escapar. E ela foge. Os soldados não encontram a criança no outro dia. Quando ela volta para procurar seu filho, o menino estava lá roxo, sem respiração. E ela sacode o menino, bate no menino, o menino tosse e desperta. Desperta e ela leva Natanael para casa. E ela foge daquele lugar e não conta para ninguém a sua história. Fugida daquele lugar, eles passam muita necessidade, eles passam muito aperto. Uma viúva solitária que ninguém sabia de onde vinha. E quando chegou o período da morte daquela mulher, antes dela morrer, ela chamou e disse ao seu filho: olha, meu filho, eu quero te contar uma história que eu nunca te contei. Só quem sabe disso sou eu que estou levando para o túmulo e você. A tua vida, a minha vida, foi essa amargura, não foi o teu pai que te abandonou. Foi isso e isso que aconteceu. E quando você estava para ser capturado, aconteceu isso e isso. E toda a miséria e desgraça de nossa vida foi porque no dia em que disseram que o Messias viria, mataram o teu pai morreu e muita gente morreu. E Natanael, o único conhecedor daquela história, guardava aquele segredo no seu coração, amargurado e angustiado. Mas quando Jesus encontra-se com Natanael, que ele diz: da onde tu me conheces? Jesus que conhece e contempla as tuas necessidades, os teus traumas, a dor do teu coração, aquilo que ninguém conhece, olha para Natanael e diz: olha, rapaz, eu te conheço desde o momento em que antes de que tu estivesse debaixo das folhas daquela figueira. Aleluia. Você pode glorificar a Deus aqui nessa noite. Deus, ele te conhece. E Deus, ele conhece a igreja. E Deus, sabendo a necessidade da igreja, está alerta de uma tal forma que ele diz que se aqueles dias e esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. O Senhor, ele anuncia o que vai acontecer: guerras e boatos de guerra. A ciência se multiplicará, sinais e sinais, mas esses sinais, cada um deles, são passo a passo sobre a vinda de Jesus. Agora, a época das 70 semanas de Israel passa. As 70 semanas de Israel passa. E agora pegam o Messias e ele fará um concerto com muitos. Mas no meio da semana o concerto será quebrado. Quando Jesus teve 3 anos e 6 meses do seu ministério, o que aconteceu? O concerto foi quebrado. Porque o concerto era para os judeus. Era para o povo de... O concerto não era para nós. O concerto era para que Israel voltasse a ser centro religioso das nações. Hoje o centro religioso das nações dizem que é uma tal de Roma. Mas a minha Bíblia, a tua Bíblia e a palavra dele que não muda, não falha e não mente, ela diz que nem que seja no período do milênio, mas o trono de Davi será levantado e Israel voltará a ser centro religioso das nações, aonde nós governaremos as nações com vara de ferro. Você pode glorificar a Deus? Porque ele não falha nas suas promessas. O que ele promete, ele cumpre, porque ele é Deus. Muito bem, pegam o Messias, crucificam o Messias, o concerto é quebrado. Muita gente não entende, porque quando aquela mulher Ciro-Fenícia, ela procurou o socorro de Jesus, Jesus não ia acudir àquela mulher, porque Jesus disse: não pregue para os samaritanos, nem fora do termo de Israel. É porque o concerto era para os judeus. Repita comigo: era para os... O concerto era para eles, a oportunidade era para eles mudarem as suas atitudes e voltarem a ser centro religioso. Mas, segundo as escrituras no capítulo 1 do livro de João, ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, mas a todos aqueles o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Você pode levantar a sua mão e glorificar a Deus?
porque não foram feitos pela vontade da carne nem do sangue, como judeus, mas foram feitos e gerados pelo poder do Espírito Santo e da sua palavra. Aleluia. Tem crente gerado aqui nessa noite pelo poder do Espírito? Levanta a tua mão, abre a tua boca e glorifica a Deus aqui nessa noite. Aleluia. Não veio do lombo de Abraão, mas veio pela fé de Abraão. Aquele mesmo Abraão que quando Deus olha para ele, diz: olha para a terra. E quando ele vê a terra, ele diz: está vendo o pó da terra? Assim será a tua descendência. Olha para o céu. E quando ele olha para o céu, ele diz: está vendo aquelas estrelas? Assim será a tua descendência. Quando ele falava da terra, ele falava de uma geração, aleluia, dos judeus que sairiam do seu lombo. Quando ele falava do céu, ele falava de mim e de você, da igreja que nessa noite serve a Jesus. Uma igreja que acredita na promessa que vai morar no céu. Ainda tem crente que crê na promessa, ainda tem crente que crê na vinda, ainda tem crente que acredita que ele está voltando. Abre a tua boca, igreja, e adore a Deus nesta noite, aleluia. Rebenta, calabanço, manacalaba. Pegaram o Messias. Olha, mulher, eu não posso tirar dos filhos para dar para os cãezinhos. Pelo menos a migalha, pelo menos a migalha. Ele não quebrou o concerto, não. Aí chega, pegam agora o Messias, penduram ele na cruz, e no capítulo 19, versículo 30, ele dá o brado dizendo: Pai, consumada está a tua obra. Consumada está a tua obra. Ali naquele momento, quando o soldado fere o seu lado, ele, antes de atingir o coração, ele atinge o pericárdio, uma bolsa de água que protege o coração pelas suas batidas, para ele não mover-se do lugar, e resfria o coração. Quando ele atinge o pericárdio de Jesus, logo após atinge o coração, e Jesus ali agora começa o seu corpo a jorrar água e sangue. E todos nós sabemos que a única pessoa que libera água e sangue quando é ferida é uma mãe no seu ato parturiente na hora de gerar um filho. Naquele momento Jesus estava gerando a igreja. Naquele momento ele estava tirando dos judeus e passando para mim, para você, a obrigação de pregar o evangelho. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós sois geração eleita, raça escolhida, sacerdócio santo, tirados das trevas para a maravilhosa luz, com o intuito de anunciar o poder do evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Aonde está a geração eleita aqui nesta noite? Aonde está a igreja que vai para o céu aqui nesta noite? Aleluia. Levanta a mão, a igreja adoradora. Essa igreja foi projetada na eternidade. Essa igreja foi gerada no Calvário, inaugurada no Pentecoste. Essa igreja tem que ter poder do Espírito Santo. Aleluia. Esta igreja tem que ter barulho. Esta igreja tem que ter adoradora. Então adore. Acaba sobra. Eribite sobra na calavaçai. Mas existe algo que não dá para passar. Os judeus olham para Jesus no seu Calvário, e quando Pilatos diz: eu vou lavar minhas mãos, porque esse homem é inocente, os judeus cometem o maior erro da história. Se esse homem é inocente, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. No ano 70, Tito ele vem e destrói Jerusalém. Foi a maior mortandade, uma das maiores mortandades da história. Aquela geração da época foi praticamente dizimada. Os que não fugiram foram mortos. Tito abria a barriga das mulheres grávidas, pegava os fetos pelo pescoço, puxava de lá de dentro e despedaçava as crianças
no chão das praças de Jerusalém. Eram mortes terríveis, coisas absurdas, porque se ele é justo, que o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Aquela geração viu o sangue de um justo cair sobre eles. E no ano de 1945, no Holocausto, Adolfo Hitler matou a geração de judeus daquela época. 6 milhões de judeus morreram no Holocausto. Se ele é justo, que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Entendeu por que aquilo ali aconteceu em 1945? O sangue de Jesus, do homem mais justo da história, caindo sobre os seus opressores. Porque ele não deixa nem envergonhado e nem confundido. Aquilo ali ia ter que acontecer, porque ele não deixará o seu nome ser escarnecido. Não há quem possa escapar da justiça do Deus dessa igreja. Isaías, ele dizia, usado pelo Espírito de Deus: antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Palanta calabra calavas. Ele entregou para a igreja. Agora em Mateus capítulo 24, versículo 32, ele diz para nós agora, tirando dos judeus e passando para nós agora, ele diz: assim como a figueira, quando ela começa a dar os seus ramos, sabeis que vem o verão. Assim, quando todas essas coisas estiverem para acontecer, estiverem acontecendo, quando essas coisas estiverem acontecendo, então saberás que a vinda do Filho do Homem está às portas. Está às portas. Está. Quando isso acontecer, saberás que a vinda do Filho do Homem está às portas. Não passará esta geração sem que veja a vinda do Filho do Homem. Você pode glorificar a Deus? Moisés escreveu o Salmo 90, e no Salmo 90, versículo 10, ele diz assim: e o homem, a nossa vida, durará 70 anos, que é uma geração. Passou disso, será apenas enfado e canseira. Será apenas período de enfado e canseira. Agora Moisés está dizendo, uma geração equivale a 70 anos. Quando no ano 70, os judeus foram destruídos por Tito, Israel se espalhou e deixou de ser nação. Aquela geração não completou 70 anos depois da morte de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Não completou 70 anos. Mostrando que ela só completaria, Israel só completaria 70 anos como nação. A geração deles só completaria 70 anos quando a vinda de Jesus já estivesse às portas. Quem entendeu, diga graças a Deus. Olha para quem está ao seu lado e pergunta para ele: você está entendendo, meu filho? Israel, do ano 70, no ano 70 se espalha. Agora em 1948, um voto é dado por Oswaldo Aranha, um brasileiro. Israel em 1948 volta a ser nação. Em 1948. E esta geração não completará 70 anos. Não se completará sem que veja a vinda, não se completará sem que veja a vinda do Filho do Homem. De 1948 para 2018, quantos anos dá, meu irmão? De 1948 para 2018 dá quantos anos? Quantos anos? E esta geração não passará sem que veja a vinda do Filho do Homem. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus. Passando de 70, será apenas enfado e canseira. É por isso que existem muitos crentes que estão desviando. Muitos que estão dizendo, não vale mais a pena servir a Jesus. Muitos que estão se entregando à vaidade. Muitos que estão olhando para trás. Para esse irmão e essa irmã aí que estiver acima de 70, segura mais um pouquinho, viu? Segura aí mais um pouquinho, que já
Segura mais um pouquinho aí, irmão. Você que tem mais 70, segura mais um pouquinho. A profecia, ela falava que a geração de Israel só completaria 70 anos depois dali, quando já estivesse a hora da vinda do Filho do Homem. E o que passasse daquele período de 70 anos seria o período do enfado e da canseira. Muitos estão se desviando. Na hora de ser pregada a palavra, pastor, saem de dentro da igreja. Muitas igrejas estão abrindo a porta para o mundo. Muitos crentes estão deixando de servir a Deus com sinceridade. E estão mudando seus hábitos. E ainda fica abrindo a boca dizendo: igreja pequena, igreja pequena. Mas não muda o seu comportamento e a sua atitude. Alabanta cama na subra na calavraçai. Não se engana. Apocalipse capítulo 12, do versículo 1, 2 e versículo ao 3. Do versículo 1 ao 3. Eis que vejo um sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, com a coroa de 12 estrelas sobre a cabeça e com a lua debaixo dos seus pés. Ela está sentindo dores de parto e o seu filho está para ser gerado, e é um filho varão perfeito. E o dragão está tentando devorar o filho da mulher. Alabra canta na bassobra na calavantarabacalavassai. Lei do aborto, abominações, aleluia, aleluia. Capítulo 4 de 2 Tessalonicenses. Não quero que de maneira nenhuma, não quero que de maneira nenhuma ninguém vos engane, porque a vinda do Senhor não acontecerá sem que primeiro se manifeste a apostasia e depois venha o filho da perdição, aquele que se senta no trono ostentando-se ser Deus. O primeiro sinal agora para o arrebatamento da igreja, para que a igreja seja arrebatada, seria a apostasia. Mulheres simulando aborto, homens homossexuais chamando Jesus de todo tipo de pornografia. Isso é apostasia, o abandono da fé. Pessoas que antes eram crentes estão andando hoje em parada gays, e muitos amaldiçoando o nome de Jesus. E nisso aí nós vemos a apostasia tomar conta. Capítulo 24, versículo 15 do livro de Mateus. E quando a apostasia se manifestar, a abominação ao qual falou o profeta Daniel. Que abominação é essa? Capítulo 11, versículo 37 de Daniel. E eles não terão, e ele não terá respeito aos deuses de seus pais, e eles não terão amor por mulheres. Quem entendeu, diga amém. Levante a sua mão e glorifica a Deus. Ele não terá respeito aos deuses de seus pais, e não terá amor pelas mulheres. Esse espírito tem tomado uma geração no homossexualismo e na militância, que tem odiado mulheres e mulheres odiado homens. Um ódio tremendo sem causa, e querendo abortar. A abominação tem tomado conta da nação, tomado conta do mundo, mas a igreja ainda está aqui. Ele não pode se manifestar, ele não pode surgir, ele não pode aparecer, porque o mesmo trecho diz: ainda há alguém que impede que ele opere. É o Espírito Santo na igreja, é o Espírito Santo da igreja. A mulher está vestida de sol, com a coroa de 12 estrelas e com a lua debaixo dos seus pés. Ela está gerando um filho varão perfeito. Só vai o santo, só vai o limpo, só vai o que anda na posição. A mulher representa a igreja. Como é que você me garante isso? Coroa de 12 estrelas. O apóstolo Paulo diz, capítulo 11, versículo 23 de 1 Coríntios: assim como eu recebi do Senhor, também vos transmiti. Os apóstolos receberam de Jesus e passaram para a igreja. A igreja que anda na doutrina é a igreja que é coroada da doutrina, é coroada da glória. A igreja que anda na doutrina, ela é vestida de sol, coroa de 12 estrelas. A igreja que está debaixo da doutrina, vestida de sol. Capítulo 16, versículo 7. Capítulo 16,
versículo 7, se não for o 16 ao 18 de João, versículo 7, versículo 6 e 7, porque quando ele vier, vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Salmo capítulo 37, versículo 6, ele fará sobressair a tua verdade como a luz, e a tua justiça como o sol do meio-dia. A igreja que está debaixo da doutrina, ela tem a glória do Espírito Santo, coroa de 12 estrelas, doutrina, vestida de sol, cheia da presença do Espírito Santo. A lua debaixo dos seus pés. Capítulo 16, versículo 18 de Mateus. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você tem a doutrina, só crente que está debaixo da doutrina, levanta a mão e adora. Quem tem a doutrina tem a presença do santo. Quem tem a presença do santo, as portas do inferno não podem prevalecer. Capítulo 10, 19 de Lucas. Eis que vejo Satanás caindo como um raio, e hoje vos dou autoridade sobre serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do maligno. Ele não pode agora assumir o poder. Olha para quem está do teu lado e diz para ele: está vendo como você é importante? Ele não pode assumir o poder, porque você está aqui. Oh, aleluia! Aleluia! Mas eu quero dizer uma coisa: depois que a manifestação da apostasia viesse, ele se apresentaria. E quando ele se apresenta, a igreja sobe. Na hora em que os rádios, TVs, canais de TV e internet anunciarem, surgiu o homem com um projeto para acabar com a guerra do Oriente Médio. Surgiu o homem para acabar com a fome da África, com a seca do Nordeste. É nessa hora que, enquanto estamos aqui, se isso estiver acontecendo lá, é o momento em que a igreja vai ser arrebatada. Não tem mais nenhum sinal para acontecer, a não ser o arrebatamento da igreja. Pode ser no tocar da meia-noite ou no alvorecer da aurora, mas pode ser agora, enquanto você está adorando, que isso aconteça. Pode ser agora. Então levante a tua mão, igreja, nesta noite. Faz o teu concerto com Deus. Cumpra as expectativas do Altíssimo. A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Ide então por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Ah, pastor, para concluir. Ah, pastor, mas isso só vai acontecer quando o evangelho for pregado na terra toda. Isso é um engano de interpretação. A Bíblia diz que o fim desse sistema acontecerá quando isso houver. Mateus capítulo 24, versículo 14, você vai ver. E então virá o fim, quando o evangelho for pregado no mundo todo. Isso só vai acontecer no período da grande tribulação. Só no período da grande tribulação. Porque vai ser o período que os judeus vão se espalhar, crente vai se espalhar, e todo mundo vai querer saber porque eles estão sendo perseguidos. E aí o evangelho vai ser pregado no mundo todo.
Mas olha para quem está do teu lado e diz: adora a Deus. Cumpre o ID. Porque nessa hora eu não quero te deixar aqui sozinho. Fala para ele: porque nessa hora eu não quero te deixar aqui sozinho. O grupo vai cantar. Eu só peço gentileza, segura um pouquinho aí. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Que eu quero cantar um louvor também. Se vocês souberem, me ajudem. Esse daqui é o hino nacional da igreja. É o hino nacional da igreja. De qualquer igreja. Muito em breve vai sair uma notícia. De um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde e aqui muito sofreu. Este povo era o povo de Segura só um pouquinho aí. Segura só um pouquinho. Presta atenção, igreja. É noite de quebrantamento e de fazer concerto com Deus. Deus abriu as vossas mentes e a minha mente para que hoje tomemos um novo rumo na história. Nós somos a igreja do arrebatamento. Estamos vivendo a Laodiceia, mas somos Filadélfia. Essa igreja, o filho varão perfeito que está sendo gerado, sou eu e é você que anda na doutrina vestida da glória e que o poder das trevas não tem condição de lutar contra você. Aleluia. E vai ser nesta hora, que pode ser até agora enquanto estamos aqui. Não é brincadeira. Alabá, calabaçai. Fecha os teus olhos agora. Aleluia. E entra dentro do vale da decisão. Alabácia. Aleluia. Porque a qualquer momento pode entrar alguém aqui gritando: aleluia. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Aleluia. Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: chegou a hora, mais esperada do que o dia de Moisés. Onde está aquele mais povo esperada barulhento? do que a libertação do cativeiro babilônico? Onde está que não se vê nenhum irmão? Chegou a hora. Alguém com voz de prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor, o teu Deus. Embora pra Sião. Aleluia. Onde está o pastor dessa igreja? E os obreiros que pregavam, onde estão? Pregavam a palavra e alegravam corações. Eles também foram embora. Se for possível, meu filho, canta aí, vai. Se for possível, dá um abraço nessa pessoa que está do teu lado aí. Se for possível, dá um abraço nesse irmão aí, nessa irmã. Porque hoje, meu irmão, pode ser o último dia que você está vendo ele assim, ó, cheio de falhas, cheio de defeitos. Hoje pode ser o último dia do sofrimento desse teu irmão aqui na terra. E do nosso irmão, aleluia. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra si. A igreja do arrebatamento, aleluia. E depois deste grande acontecimento, muitos crentes desviados. a mulher que ficou agora não tem mais jeito. Só vai o varão perfeito, aleluia. Tem crente varão perfeito aqui. Tem crente varão
farão perfeito aqui. Então levanta a mão e adora. Aleluia. Olha que coisa linda. Anciões chorando, pulando na presença de Deus. Igreja falando de mistério. Essa é a igreja que vai para o arrebatamento. Essa é a igreja que vai subir. Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Mais uma vez. Onde está aquele povo barulhento? Aleluia. Onde está que não se vê nenhum irmão? Alcançar as alturas com o seu poder. Ele quer nos convencer que tudo é pra sempre, o que importa é o prazer. Mas com a torre de papel, os seus dias estão contados para ser um réu. Com a torre de papel,